E aí, queridão? Seja bem-vindo a mais uma aula do Mundo Edu. E aqui, professor Vasco, dando sequência no teu plano de estudos. E a aula de hoje é sobre a famosa eletrodinâmica. Questão certa no Enem. Fica atento aí. Boa aula. Toca a vinheta. Queridão, nessa sequência do teu plano de estudos, a aula de hoje começa o tópico da eletrodinâmica. A gente vai começar a falar aqui sobre a famosa corrente elétrica e sobre os efeitos da corrente elétrica. Então fica ligado numa coisa, o que vem a ser a corrente elétrica? Se a gente pegar qualquer material condutor de cargas elétricas e olhar com um microscópio, a gente vai perceber que existe uma grande quantidade de elétrons livres em movimento caótico e desordenado. Isso acontece também em alguns fluidos. Se a gente pegar esses fluidos e ampliar no microscópio, a gente vai perceber uma quantidade muito grande de íons em movimentos desordenados. Aí vem a questão chave. Se a gente pegar esse condutor metálico, se a gente pegar esse fluido, submeter ele a um campo elétrico, essas cargas vão sentir a presença do campo elétrico e vão começar todas elas a terem um movimento ordenado. Esse movimento ordenado é o que a gente chama de corrente elétrica. Então fica ligado numa coisa. Antes do campo elétrico, eu não tinha um movimento ordenado, eu tinha um movimento caótico e desordenado. A partir do momento em que a gente ordena esse movimento, a gente passa a ter corrente elétrica. Primeira observação importante. Como é que tu consegue esse campo elétrico? Com uma pilha, com uma bateria, com uma fonte de tensão. Segundo, as cargas elétricas só vão entrar em movimento ordenado quando sentirem esse campo elétrico, essa tensão. Então fica ligado numa coisa. Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Os portadores de carga elétrica são os elétrons nos metais e são os íons nos fluidos. Por isso que eu não posso dizer que corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons, porque eu acabo excluindo os íons. E também não posso dizer que corrente elétrica é o movimento ordenado de íons, senão excluo os elétrons. Voltando ao conceito, corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. E o sentido desse movimento ordenado é dependente desse campo elétrico que foi aplicado. Queridão, é possível medir essa corrente elétrica. Olha só esse condutor aqui do lado. No interior desse condutor, vamos pegar uma área de referência chamada área de seção transversal. Por essa área vai passar uma quantidade de cargas muito grande, podendo ser elétrons, podendo ser íons, dependendo do meio que a gente tem. A corrente elétrica pode ser medida pela quantidade de carga que passa por essa área num certo intervalo de tempo. Lembra uma coisa, carga medida em coulomb, tempo medido em segundos, isso vai dar corrente elétrica medida em ampere. Outra coisa que é bom lembrar, essa carga, se for metais, tu pode medir pelo número de elétrons, o famoso princípio da quantização lá da eletrostática. Então a tua equação de corrente elétrica fica com essa cara como tu tá vendo aqui. É apenas um ajuste que tu pode medir corrente elétrica pelo número de elétrons se for um metal. Outra informação importante é esse gráfico. Se a gente pegar esse gráfico e a gente analisar a área desse gráfico em relação ao eixo do tempo, esse gráfico vai mostrar para ti o comportamento da corrente elétrica, se ela é constante, se ela é variável. Desse gráfico até o eixo do tempo, se tu fechar ele, tu vai ter uma figura. A área dessa figura representa a quantidade de carga que circulou no teu condutor nesse intervalo de tempo representado pelo gráfico. Tu viu que barbadinha que é o conceito de corrente elétrica? Corrente elétrica é fácil de trabalhar porque na prova do Enem tu vai ser questionado, por exemplo, quanto a intensidade de uma corrente e de onde é que vem essa intensidade? De uma quantidade de carga que circula pelo condutor no intervalo de tempo. Outra coisa que tu vai ser questionado, o que é corrente elétrica? Movimento ordenado dos portadores de carga elétrica.
Bem simples o conteúdo. Essa corrente elétrica, ela pode ser classificada de várias maneiras. Primeira classificação que nós vamos fazer aqui é quanto ao meio onde tem a circulação de corrente. Quando se fala em meio, a gente tem a corrente eletrônica ou a corrente iônica. Corrente eletrônica é a corrente dos metais, por causa do movimento dos elétrons. Enquanto a corrente iônica é a corrente dos fluidos, líquidos ou gases, onde circulam íons em movimento ordenado. E aí nós temos corrente elétrica em líquidos ou gases. Por exemplo, pegar uma lâmpada fluorescente. No interior da lâmpada temos um gás. Quando a gente liga a lâmpada, a gente está submetendo o interior dela a um campo elétrico. Consequentemente, os íons desse gás vão ter movimento ordenado. Corrente elétrica gerando para nós luminosidade. E lá nos metais, a gente pode citar como exemplo corrente elétrica na casa da gente, na tomada. As cargas vão estar no movimento ordenado dentro da tomada, vão fazer com que as cargas dentro dos aparelhos elétricos apresentem movimento ordenado e deem o funcionamento de qualquer aparelho. Outra classificação que a gente pode citar é a classificação quanto à fonte que está gerando essa corrente elétrica. A corrente elétrica, quanto à fonte, é classificada como alternada ou como contínua. Vamos por parte. Corrente contínua é a corrente gerada por pilhas ou por baterias. Por que ela é chamada de corrente contínua? Porque no interior dos condutores, pilhas ou baterias fazem as cargas ter um movimento contínuo, num certo sentido, e aí a gente vai dizer então que a corrente elétrica é o movimento contínuo, movimento constante de cargas elétricas. Já a corrente alternada é a corrente gerada por usinas hidrelétricas. É a corrente gerada na tomada aí da tua casa. Por que alternada? O que alterna? O que alterna é o sentido de movimentação da corrente. A usina hidrelétrica, a tomada da tua casa, faz com que as cargas no interior do condutor fiquem no movimento alternado, ou seja, elas vão e voltam em sentido contrário. E esse movimento de ida e volta é a corrente elétrica, por incrível que pareça. Queridão, tu fica ligado, porque na verdade não existe nenhuma relação entre o meio e a fonte. Eu posso ter corrente contínua nos metais e nos fluidos, posso ter corrente alternada nos metais e nos fluidos. Então não existe uma separação exclusiva. Qualquer tipo de corrente quanto à fonte pode estar representada, pode estar gerada em qualquer meio possível. Queridão, fica atento para esse circuito. Olha os polos da bateria. Quando a gente liga o condutor dos polos da bateria, dentro desse condutor metálico, os elétrons vão apresentar movimento ordenado. Eles vão se movimentar do polo negativo em direção ao polo positivo. Isso vem da lei de Coulomb. Aí que fica a questão. Esse movimento dos elétrons é o que realmente está acontecendo dentro do condutor. Só que antigamente não se sabia a existência do elétron. Achava-se que existiam apenas os prótons. E aí tem um problema. Pensava-se antigamente que corrente elétrica era o movimento dos prótons. Quando se descobriram os elétrons, percebeu-se que são movimento de elétrons e não de prótons. Aí tem um problema. Qual é a corrente, qual é a carga que tu vai trabalhar afinal com o movimento dela? A gente vai trabalhar com o movimento das cargas positivas. É a chamada corrente convencional. É a corrente de estudo. É a corrente que nós vamos identificar nos nossos circuitos elétricos. Já o movimento dos elétrons é chamado de corrente real. É o que realmente está acontecendo. Só que a gente não vai trabalhar com esse movimento de elétrons. É apenas movimento dos prótons. Fica ligado aí, queridão. Queridão, esse assunto da elerodinâmica rende sempre uma questão no Enem. Porque, na verdade, nosso dia a dia é dependente dos circuitos elétricos. Fica ligado numa coisa. Esse conceito de corrente elétrica, ele faz parte de uma estrutura da eletrodinâmica, circuitos elétricos, que é o assunto das próximas 2 videoaulas. Te liga nesse conceito. Dá um pause aí, volta se ficou com dúvida, mas não pode terminar essa aula de hoje, essa tua revisão, com dúvida.
Fica ligado aí, queridão. Mais uma vez, muito obrigado por assistir mais uma videoaula. Não te esquece de dar um joinha na nossa videoaula aí. Não te esquece de curtir nosso canal. Não te esquece de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. Um abraço pra ti e te espero na próxima aula. Tchau, tchau, queridão.